Estamos de volta, vamos continuar então o estudo da propaganda eleitoral. Terminamos então o bloco anterior falando dos vices e dos suplentes de senador, né, que os titulares não podem esconder, tem uma... Vejam a quantidade de detalhes, né? Então, acabamos de ver, né, no final do bloco anterior, o nome do vice não pode ser inferior a 30% do nome do titular. Então, não pode ter lá o nome do titular gigantesco e o nome do vice pequenininho. Tem que ser, no mínimo, 30% do tamanho do titular. Estou falando isso para exemplificar como são vários os detalhes que podem ser perguntados aí na prova para vocês, porque realmente o tema propaganda eleitoral é um tema rico em detalhes. Bom, abrindo então essa nossa segunda parte da propaganda eleitoral, vamos ver então a propaganda antecipada, né? E já antecipando aquilo que a gente vai tratar, o que seria a propaganda antecipada? A propaganda antecipada é a queima da largada. Então, a propaganda é a partir do dia 16 de agosto. Vimos isso no bloco anterior. Então, até o dia 15 de agosto eu não posso fazer propaganda eleitoral, somente após o dia 15 de agosto, ou seja, começa no dia 16. Quem fizer propaganda eleitoral antes do dia 16, praticará ato de propaganda antecipada. É disso que se trata, é disso que nós vamos falar agora. E a propaganda antecipada... Então, por exemplo, sou candidato e no ano da eleição, em julho, eu saio pedindo o voto do eleitor. Estou fazendo propaganda antecipada, porque eu só posso pedir o voto do eleitor a partir do dia 16 de agosto. E este ato de propaganda eleitoral antecipada é considerado um ilícito eleitoral punível com sanção pecuniária. Então, quem praticar ato de propaganda eleitoral antecipada vai sofrer uma representação e vai, então, ser sancionado com uma pena de multa, uma sanção pecuniária. Vamos lá, então, para o material de apoio. Propaganda antecipada é aquela realizada antes, por isso que é antecipada, antes do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então, a pessoa sai pedindo voto no dia 1º de agosto, sai pedindo voto em julho, sai pedindo voto em junho. Isso é propaganda antecipada. Essa pessoa vai tomar uma representação, vai ser condenada e vai ter que pagar uma sanção pecuniária por esse ato de propaganda eleitoral antecipada. Mas é preciso distinguir a propaganda do proselitismo político. Isso é o que se discute muito nessas representações por propaganda eleitoral antecipada, saber o que é a propaganda e o que é o mero proselitismo político, protegido pela liberdade de manifestação de pensamento. E eu estou dando um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, exemplo, outdoor contendo mensagem Feliz Dia das Mães. Então, Dia das Mães, como a gente sabe, é no 1º domingo de maio. Vamos imaginar que eu seja candidato já declarado, só que em maio ou final de abril eu apareço uma foto minha num outdoor dizendo o seguinte, lá está escrito no outdoor, Feliz Dia das Mães, Alexandre Rolo. Isso não é propaganda eleitoral antecipada, isso é mero proselitismo político. Está lá no outdoor, ok, a minha foto, a minha imagem, mas está escrito simplesmente Feliz Dia das Mães. Eu não estou pedindo voto, eu não estou falando de candidatura, eu não estou dando número de candidato, eu não estou falando se eu sou candidato a prefeito, a vereador, a presidente, a senador, nada, não estou fazendo nenhuma menção, não coloquei vote em mim, nada. Simplesmente está escrito Feliz Dia das Mães. Isso é proselitismo político, protegido pela liberdade de manifestação do pensamento. Para ser propaganda eleitoral antecipada, precisa ter pedido explícito de voto. Então, vocês vão encontrar o detalhamento disso nos artigos 36A e 36B da Lei 9.504 de 97. O artigo 36A, eu não vou ler o artigo, mas fica de lição de casa para vocês, mas o artigo 36A está escrito lá o seguinte, não será considerada propaganda antecipada. E aí vem
aquilo que o legislador diz que pode fazer, que não é considerado propaganda antecipada. E uma das coisas que vocês vão encontrar, que é interessante, que vocês vão encontrar lá no 36A, é o seguinte: não é considerada propaganda antecipada, portanto, pode ser feito entrevista. Então, o pré-candidato pode dar entrevistas em rádio, em televisão, se dizendo pré-candidato, dizendo quais são as suas plataformas das suas bandeiras, quais são as suas propostas, se eleito for, só não pode ter pedido explícito de voto. Então, se tiver pedido explícito de voto, é propaganda antecipada. Se for uma mera entrevista, olha, o senhor é pré-candidato, o que o senhor imagina, tal, pode acontecer. A gente já viu, vocês vão de lembrar, pré-candidatos participando por exemplo, do programa Roda Viva. Você coloca lá um pré-candidato naquele programa da TV Cultura, o Roda Viva, falando então, o senhor é pré-candidato, o que o senhor pretende, como é que vai ser, como é que não vai ser. Pode ser feito e isso é feito, a gente já viu isso acontecer, porque é autorizado justamente pelo artigo 36A da Lei 9.504 de 97. E o 36B diz o que é propaganda antecipada. Então está escrito lá, é considerado propaganda antecipada. E vem então o rol do artigo 36B. Então veja, pelo 36A, a 36A está escrito lá o que é possível, que eu posso fazer mesmo antes do dia 16 de agosto. E o 36B vai dizer, isso aqui não pode fazer, isso aqui é considerado propaganda antecipada. Enfim, deem uma lida no 36A e no 36B da Lei 9.504 de 97. Atos de campanha. Nos bens públicos e naqueles que dependam de cessão ou permissão do poder público, não pode ser veiculada propaganda eleitoral. Então, por exemplo, em postes, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, etc., esta é a regra, não pode ser veiculada propaganda eleitoral. Nem nos bens públicos, nenhum bem público, e daqueles que dependam de cessão ou permissão do poder público. Então, cessionários e permissionários não poderão fazer propaganda eleitoral. Então, por exemplo, táxi é permissão, precisa de uma permissão para poder atuar como táxi. Não pode ter propaganda eleitoral. Ônibus não pode ter propaganda eleitoral. Então, nem em bens públicos, nem daqueles que dependam de permissão, cessão ou permissão do poder público, poderá ser veiculada propaganda eleitoral. Também não pode pichação, inscrição a tinta, placas, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Nada disso pode ser utilizado para veiculação de propaganda eleitoral. Não posso pichar nada contendo propaganda eleitoral. Aliás, a pichação é proibida, não só na propaganda eleitoral, como qualquer tipo de pichação é proibida, né? Inscrição a tinta, não pode. Coloquei lá na minha casa, fiz uma inscrição a tinta, vote no fulano de tal, na minha casa. Não pode ter inscrição a tinta. Placas, faixas, não pode ter nem placa nem faixa, a gente já vai ver, há uma limitação, eu até acho que isso é um pouco exagerada, essa limitação, mas o fato é que existe. Então, não posso colocar uma placa na minha casa, não posso colocar uma faixa na minha casa, nem no período permitido, nem no período permitido. Mas já está em setembro, setembro pode fazer propaganda? Pode, mas placa e faixa nem em setembro pode ser realizada. Cavalete também não, já tivemos no passado a possibilidade de candidatos colocarem cavaletes nas vias públicas, agora não pode mais. Bonecos assemelhados, nada disso pode ser utilizado para propaganda eleitoral. Então a regra, meus amigos, é que não pode propaganda eleitoral em bens públicos, mas há uma exceção. E a exceção à regra são as dependências do poder legislativo. Então, nas dependências do legislativo, fica a critério da mesa diretora, mesa da Câmara Municipal tal, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal.
As mesas respectivas podem autorizar, por exemplo, cartazes nos gabinetes dos deputados, dos vereadores. Isso pode acontecer desde que haja um ato formal da mesa permitindo. Então, ato da mesa da Câmara Municipal de São Paulo, fica permitido aos vereadores colocarem nos seus gabinetes cartazes, tudo bem. É exceção à regra prevista expressamente na lei. A regra é que não pode ter propaganda em bens públicos. O Poder Legislativo seria considerado um bem público, né? As dependências do Legislativo, mas aqui é uma exceção, fica ao critério da mesa autorizar ou não a realização de propaganda eleitoral em árvores, jardins, praças, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios. Não pode ser veiculada a propaganda eleitoral. Eu já vi questão de concurso dizendo o seguinte: fulano de tal realizou uma propaganda eleitoral na árvore, mas não danificou a árvore, então isso é possível. Não é. Fulano de tal, é mais ou menos isso a questão, né? A questão envolvia essa pegadinha. Foi realizada uma propaganda eleitoral num jardim, mas um jardim público, mas o jardim não foi prejudicado, não houve nenhuma. Não pode, nem prejudicando o jardim, nem deixando de prejudicar o jardim, simplesmente não pode ser veiculada propaganda em árvores, ainda que não danifique a árvore, jardins, praças, muros, cercas, tal, nada disso pode ter propaganda eleitoral. Em bens de uso comum é vedada a realização de qualquer forma de propaganda eleitoral. E aí vocês vão de me perguntar, mas o que seria considerado bens de uso comum aqui pelo direito eleitoral? São os definidos pelo Código Civil, então tem a definição de bens de uso comum no Código Civil, e aqueles a que a população em geral tem acesso, ainda que de propriedade privada. Então, estou dando os exemplos aqui de bens de uso comum. Então, nos bens de uso comum não pode realizar propaganda eleitoral. Então, não pode ter propaganda em cinema, em clube, em loja, em farmácia, em posto de combustível, em templos de qualquer religião não pode ter, igreja, sinagoga, não pode ter, mesquita, não pode ter propaganda eleitoral, ginásios, estádios, etc. Não pode ter, shopping center, não pode ter propaganda eleitoral porque é considerado bem de uso comum. Mas eu sou o dono da farmácia. A farmácia é de minha propriedade privada. Dentro da minha farmácia eu faço o que eu quiser. Não é verdade. Não pode ter propaganda eleitoral dentro de farmácia, dentro de loja, posto de combustível, ainda que de propriedade privada. Está escrito aqui, inclusive. Não é porque é propriedade privada que está autorizado fazer propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é vedada nesses estabelecimentos comerciais, digamos assim, ainda que de propriedade privada, porque é uma vedação prevista em lei. Propaganda permitida, né? Então vimos bastante do que é proibido. Agora vamos ver o que é permitido. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas. Então percebam aqui que mesa nas vias públicas pode. Eu posso colocar uma mesa para distribuição de material gráfico numa calçada, por exemplo, deixo no cantinho sem atrapalhar ninguém. Nem é usado mais, mas enfim, é permitido a distribuição de material gráfico e eu posso ter uma mesa de apoio para colocar, então, na própria via pública para colocar o meu material gráfico para distribuir. Então, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material gráfico e a utilização de bandeiras, então também posso colocar bandeiras nas vias públicas, desde que móveis e que não dificultem a circulação de pessoas e de veículos. Então a mesa não pode dificultar, e a bandeira também, não poderão dificultar a circulação de pessoas e veículos. Não posso colocar uma mesa no meio da calçada, impedindo que o pedestre passe pela calçada. Isso não posso. Deixando no cantinho a mesa, para distribuição do material gráfico, não tem problema nenhum. E a bandeira, eu não posso fixar as bandeiras nas vias públicas, isso eu não posso. Ela tem que ser móvel. Vejam a quantidade de, mais uma vez, né, vou repetir aqui, a quantidade de detalhes, né,
que podem eventualmente ser perguntados. É um tema aqui riquíssimo em detalhe. Então, pode bandeira na via pública? Pode, desde que móvel. Eu não posso fixar, por exemplo, a bandeira num poste de iluminação pública. Porque se eu fizer isso, já não será uma bandeira móvel, será uma bandeira imóvel, está fixada num poste e amarrada lá no poste. Isso não pode. Então precisa ter uma pessoa segurando a bandeira, aí ok. Então, desde que móveis e que não dificultem a circulação de pessoas e veículos, e isso pode ser feito entre as 6 da manhã e as 22 horas. Vocês vão encontrar lá no artigo 37, parágrafo 2º, e inciso 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, e também no parágrafo 6º deste mesmo artigo 37. Em bens particulares, então vejam, a nossa casa, a minha casa, bens particulares, posso fazer o que eu quiser na minha casa? Afinal de contas, é um bem particular, é a minha casa e também não é bem de uso comum, de acesso à população. Então, na minha casa, eu faço o que eu bem entender. Não é assim. Então, em bens particulares, é permitida a veiculação de propaganda eleitoral através de... Então, o que pode? Adesivo plástico em automóveis, adesivo plástico em caminhões, em bicicletas, motocicletas e também em janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Então vejam, primeiro dizer o seguinte, com o perdão da expressão, eu acho esta limitação aqui idiota, não tem porquê. Na verdade, a única explicação para essa limitação é dizer que para os congressistas, quanto menos propaganda eleitoral, melhor. Porque o congressista já está lá no Congresso, o congressista é o que faz a lei, né? Os senadores e os deputados federais. Então, para eles, quanto menos propaganda eleitoral, melhor, porque eles já estão sentados na cadeira, para eles é mais fácil a reeleição. Então, eles dificultam o surgimento de novas lideranças. Não tem por que não autorizar que eu coloque uma faixa, uma placa na minha casa, que é de propriedade particular. Então, o que vai poder na minha casa é adesivo plástico, o que também é uma imbecilidade, né? Por que só adesivo plástico e não qualquer outra coisa? Por que não uma faixa? Por que não uma placa? Por que não papel que seja? Tem que ser adesivo plástico. E não só adesivo plástico, tem que ser adesivo plástico na janela residencial. Então só pode ser na janela, não pode ser na porta, não pode ser na parede, não pode ser no teto, não pode ser no chão, tem que ser nas janelas residenciais. Durma-se com um barulho desse. Totalmente imbecil, no meu ponto de vista, esse tipo de limitação, mas para efeito de concurso é isso que está lá na legislação. E desde que não exceda meio metro quadrado. Então, não só adesivo plástico, como o tamanho só pode ser de até meio metro quadrado, que são 2 folhas de papel sulfite. Então, se eu tiver um recuo na minha casa e eu for usar um adesivo de meio metro quadrado, quem está passando pela calçada já não vai nem ver, não vai dar para ver, porque uma distância grande, a do tamanho é pequeno, não vai dar para a pessoa ler o nome do candidato. Então é só adesivo plástico em automóvel, caminhão, bicicleta, motocicleta e janelas residenciais. A propaganda em bens particulares deve ser espontânea, também importante, ou seja, está vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço publicitário. Eu coloco aqui uma propagandinha sua na minha janela, mas eu quero R$50 por dia para você usar a minha janela. Isso não pode ser feito, então o que pode é, nos bens particulares, a propaganda é espontânea. Então estou fazendo espontaneamente a propaganda no meu candidato, não pode haver pagamento em troca do espaço publicitário. Materiais impressos, artigo 38, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folheto. Então, isso eu posso fazer independentemente de autorização ou licença, a licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral. A autorização é dada pela lei. Então não precisa de mais nada. Então pode ser feita a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
deve constar nos impressos o número do CPF ou do CNPJ do responsável pela confecção, a gráfica que imprimiu, deve constar lá, ou o CPF do dono da gráfica, ou o CNPJ, se for pessoa jurídica, da gráfica, tem que constar no material impresso. Quem contratou também vai ter que colocar o CPF ou CNPJ de quem contratou e a tiragem para que a Justiça Eleitoral eventualmente possa fazer alguma fiscalização disso. Ok? Isso aqui está ligado à prestação de contas. Então, a Justiça Eleitoral pode querer fiscalizar quanto que foi feito de material impresso, quanto que foi gasto, por isso que tem que ficar constando no material impresso, número do CPF, CNPJ, tiragem e tudo mais. Mais uma vez, vejam uma quantidade de detalhes que envolve esse tema aqui, propaganda eleitoral. Os adesivos mencionados no caput do 38 terão a dimensão de 40 por 50 centímetros. Então, também não pode ser, até na verdade, né? Dimensão máxima de 40 por 50 ou 50 por 40. Então, o adesivo também não é feito do tamanho que eu quero. Tem aí um tamanho máximo. Aí vocês vão de me perguntar, mas algum fiscal da Justiça Eleitoral vai ficar medindo adesivo? Até não fica, mas, enfim, está escrito na lei. É proibido o envelopamento, outra idiotice. É proibido o envelopamento de veículos. Envelopamento do veículo é o seguinte, você cobre o veículo inteiro com propaganda eleitoral. No passado podia, agora não pode mais. Não tem sentido não poder. É o meu carro, se eu quiser colocar o meu carro inteiro adesivado com propaganda eleitoral, eu deveria poder, mas o fato é que não pode. Então é proibido o envelopamento de veículos, mas permitem-se adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Então, no para-brisa traseiro do carro, a extensão total do para-brisa, eu posso colocar os adesivos microperfurados, que é chamado de perforade nas campanhas eleitorais. Então, isso é possível fazer, bem como os adesivos nas laterais de 50 por 40, isso é permitido também. Deem uma lida lá no 38, parágrafos 3º e 4º da Lei das Eleições. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto, como, por exemplo, uma praça, ou em recinto fechado, como, por exemplo, um auditório, não depende da licença da polícia, não depende de licença. Então, pode ser feita propaganda eleitoral, pode ser feita uma reunião, um comício, ou em praça ou em auditório. Isso está permitido pelo 39 caput da Lei das Eleições. Como é que então não depende de licença? Isso já vi cair em concurso também. A questão fala o seguinte, após obter licença da polícia, já está errado. Então, não precisa de licença. Essa autorização, mais uma vez, é dada pela própria lei. Então, a própria lei autoriza a realização de reunião em recinto aberto ou fechado, numa praça ou em um auditório. E como funcionam, então, os comícios em praças públicas, que também são forma de propaganda eleitoral? O candidato, o partido político, a coligação ou a federação que promover o ato para a comunicação à autoridade policial com no mínimo 24 horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário. Então aqui é o seguinte, quero fazer um comício em praça pública, o que eu preciso fazer? Apenas uma comunicação à autoridade policial. Não é pedido de autorização, é comunicação. Não é pedido de autorização ao juiz eleitoral, não é pedido de autorização ao promotor eleitoral. Já vi isso em questão de concurso também. Para a realização de comício precisa autorização da Justiça Eleitoral, está errado. Autorização do Ministério Público Eleitoral, está errado. Autorização da autoridade policial, está errado. Comunicação à autoridade policial, aí sim está certa, a alternativa correta é comunicação à autoridade policial, não é pedido de autorização, é uma mera comunicação. Para que eu comunico? Para que
a autoridade policial reserve aquele espaço, aquela praça pública para mim, para evitar, por exemplo, numa eleição municipal, onde só tem um município pequeno, que só tem uma praça pública, que os dois concorrentes queiram realizar comício na mesma praça, na mesma hora, no mesmo local, em tudo junto. Aí não vai dar. Se for no mesmo local, mesmo dia, mesma hora, dois adversários fazendo comício no mesmo local, no mesmo dia, na mesma hora, vai dar problema. Então, para evitar isso, é feita a comunicação para que cada um faça num dia e utilize a praça pública sem maiores problemas. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidos no horário compreendido das 8 às 24 horas. Então, os comícios são das 8 à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então, o último comício, o comício de encerramento da campanha, pode ser realizado até as 2 da manhã e não até a meia-noite, é a única exceção. O último comício, lembrando aqui o 240 parágrafo único do Código Eleitoral que a gente já viu, é na quinta-feira anterior à eleição. A eleição é sempre no domingo, primeiro domingo de outubro ou último domingo de outubro, no caso de segundo turno, né? O primeiro turno é sempre no primeiro domingo de outubro, então o último comício é na quinta-feira anterior à eleição, nos termos do artigo 240, parágrafo único do Código Eleitoral. Não é permitido showmício ou qualquer tipo de animação do comício, ou seja, comício eleitoral precisa ser o mais desanimado possível. Não pode showmício, o que já teve no passado, os candidatos contratavam shows de artistas, etc., para atrair a população, não pode mais, e não pode também nenhum tipo de animação de comício. Então, não pode o artista, não pode playback, não pode DJ, não pode nenhum tipo de animação. Nas palavras do então ministro presidente do TSE, Carlos Aires Brito, nos comícios é vedado qualquer tipo de saracoteio. Então, não pode ter saracoteio nos comícios, o comício tem que ser o mais desanimado possível. O que eu posso dizer na prática é que praticamente não se faz mais comício, porque hoje em dia as pessoas se valem da internet. Você grava um vídeo de 30 segundos, coloca nas redes sociais e isso tem um poder de atingir o eleitorado muito maior do que um comício. Mas, enfim, quem quiser fazer comício não pode ter saracoteio sob pena de infração à legislação eleitoral. É proibida a distribuição de brindes ao eleitor, então nenhum brinde, camiseta, chaveiro, boné, caneta, nada. Cesta básica, calendário, marcador de livro, marcador de truco, porta-título, tabela da Copa, não pode, nada. Ah, mas uma lixa de unha custa 5 centavos. Não é o valor. Não pode ter brinde, nenhum brinde ao eleitor. Ou seja, estão vedados quaisquer bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Você não pode conquistar voto mediante a entrega de brinde, nada. No passado era possível, né? A gente ganhava camiseta, boné, chaveiro, tinha tudo isso, agora não pode mais. É infração à legislação eleitoral o candidato distribuir brinde ao eleitor. Também é proibida a utilização de outdoor, de jeito nenhum, inclusive os eletrônicos. Então, na campanha eleitoral, na propaganda eleitoral, está vedada a utilização de outdoor. São permitidas até as 22 horas da véspera do pleito, no sábado, né? Então, no sábado até as 22 horas eu posso ainda distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeata, carro de som com jingles ou mensagem de candidatos. Isso está lá no 39, parágrafo 9º da Lei das Eleições. Então vejam, até o sábado, véspera das eleições, isso aqui pode. Não pode, como a gente viu, rádio, televisão, e não pode comício no sábado, mas caminhada, carreata, passeata, no sábado, véspera da eleição, é permitido. Artigo 39, parágrafos 10 e 11, diz o seguinte: trios elétricos proibidos, exceto para sonorização de comícios. Então, trios elétricos não pode.
É permitida a veiculação de propaganda eleitoral através de carros de som em mini trio elétrico? Não, mas mini trio sim. Carro de som em mini trio, aspas, mais uma idiotice, mas que está prevista na lei, desde que observado o limite de 80 decibéis de pressão sonora medido a 7 metros de distância do veículo, mas apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou reuniões, ou durante reuniões e comícios. Ou seja, também aqui a pergunta, alguém vai ficar medindo o limite de 80 decibéis a 7 metros de distância? Quem é que vai fiscalizar isso na prática? Não tem, mas enfim, está escrito na legislação eleitoral. E os carros de som em mini-trios não podem circular sozinhos também, tem que ser apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões ou comícios. Não pode o carro de som ficar circulando sozinho pela cidade, coisa que podia no passado, agora não pode mais. Então, mais uma limitação à propaganda eleitoral. Deem uma lida no artigo 39 da Lei das Eleições. Permissões e vedações no dia da eleição. Então, no domingo, dia da eleição, o que é permitido? São permitidas as manifestações individuais e silenciosas, reveladas exclusivamente no uso de bandeiras, broches ou adesivos em veículos particulares. Então, manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Pode. Então, eu posso votar, eu, eleitor, com uma camiseta e um adesivo do meu candidato colado na minha camiseta. Isso pode no próprio dia da eleição. No dia da eleição é proibida a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e outros instrumentos de propaganda. As manifestações coletivas estão proibidas no dia da eleição. Vestuário padronizado, muito comum nas cidades do interior. É o time amarelo contra o time azul, é o time vermelho contra o time verde. Não pode. No dia da eleição, o vestuário padronizado está vedado. Deem uma lida no artigo 39, parágrafo 5º, em especial o inciso 4º deste 39, parágrafo 5º. Leiam todo o 39, na verdade, mas eu estou fazendo destaque para o inciso 4º do parágrafo 5º desse artigo 39. Propaganda eleitoral na imprensa, caminhando para o fim. Cada candidato pode fazer até 10 anúncios pagos de propaganda eleitoral por veículo de comunicação em datas diversas, observando os limites de 1/8 de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Então vejam, eu posso comprar 10 anúncios no Estadão, na Folha de São Paulo, na revista Veja, pago com dinheiro de campanha, isso vai ser contabilizado e declarado na prestação de conta. Eu posso pagar até 10 anúncios de propaganda eleitoral em datas diversas, um anúncio em cada edição, e observado, está escrito aqui, né, datas diversas, e o tamanho, né? Então, 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Então, isso é permitido pela legislação eleitoral. Propaganda eleitoral ainda na imprensa é permitida até a sexta-feira, antevéspera das eleições. Então, até a sexta-feira, eu posso comprar esse espaço publicitário na imprensa. Deverá constar do anúncio de forma visível, valor pago pela inserção. Então, no anúncio precisa constar isso. Esse anúncio foi pago e o valor é de R$10.000. Isso tem que constar, ainda que num cantinho lá, tem que ficar constando para fiscalização da Justiça Eleitoral. Esses jornais e revistas contendo propaganda eleitoral podem ser reproduzidos, melhor dizendo, na internet, também até a antevéspera das eleições. É muito comum, então, os veículos de comunicação serem físicos e também serem digitais. Então, é possível que esses jornais e revistas contendo propaganda eleitoral sejam reproduzidas na internet também até a antevéspera das eleições, que é a sexta-feira. É isso, pessoal. Não temos mais tempo aqui nesse bloco, vamos encerrando por aqui e a gente continua o tema propaganda eleitoral no próximo bloco.